repórter MT está recebendo aqui em seu estúdio o juiz José Arimatea, que é titular da terceira vara de direito bancário e também acumula a função de presidente da AMAN. A AMAN se envolveu numa polêmica aí nos últimos dias, você está vendo a imagem aí do repórter MT, por causa do muro da sede da AMAN lá na Avenida Hélio Ribeiro, né, doutor Arimatea? A AMAN vai derrubar esse muro ou vai aguardar a prefeitura notificar e a prefeitura vai ter que derrubar? Como é que está essa situação, doutor? Olha só. Se um dia sair a duplicação da avenida... Essa situação é até interessante. Quando nós ficamos sabendo, né, através até da mídia, que havia um projeto para ser construído, essa estrutura que está sendo construída... O Parque das Águas ali naquela lá. Vai ficar bonito, mas... né? Nós procuramos o prefeito, tivemos uma audiência pessoal, eu e membros da minha diretoria, né, com o Mauro Mendes, e nós falamos, prefeito, a situação é essa, aquele muro nosso da AMAN, ele está avançado ali uns 3,5 a 4 metros sobre a área da avenida ali, certo? Na hora que o senhor for construir ali, for duplicar aquela avenida, se houver projeto para duplicação daquele trecho ali, o senhor fica à disposição, pode derrubar o muro, tranquilo, nós faremos um outro muro sem maiores dificuldades, não precisa nem fazer nada assim porque nós sabemos exatamente qual que é o limite da nossa área. Por que na época foi feito aquele muro e foi feita aquela calçada? Era um brejo, era um matagal, entendeu? E nós tínhamos somente uma cerca ali na frente da AMAN, não era nem muro. E o que é que acontecia? Era aquele mato e era ruim para quem passava ali, até para quem tinha acesso ao clube, entrava, saía. E foi feito aquele muro, foi feita aquela calçada e pode ter certeza que está bem melhor hoje para o transeunte que passa ali naquele e ficou muito movimentado a partir da construção do prédio da Assembleia naquela região. Isso, entendeu? E hoje está muito movimentado, tanto de pessoas, né, transeuntes que fazem caminhada ali naquela área ali. E aumentou também a quantidade de prédios comerciais ali, prédios residenciais, de alto padrão, inclusive. Né? Isso, exatamente, prédios comerciais. A pergunta minha, por que a AMAN já não derruba esse muro e faz outro muro certinho, 3 metros para trás? Olha só, por quê? Evitar Porque a população começa a falar, o magistrado pode invadir a área. Deixa eu te explicar por que nós não fazemos isso aí de imediato. Nós fomos regulamentar nossa área, né? Ali são três matrículas naquela nossa área, né? E nós fomos regulamentar, a última que estava faltando, regulamentar a documentação que foi comprada de uma pessoa, acho que no ano de 2000, 16 anos, e essa área nunca foi regulamentada no cartório de registro de imóvel. Nós fomos regulamentar e verificamos que tem uma diferença na medição da área. Você entendeu? Quer dizer, diferença pequena, de poucos metros. 30, 40 metros quadrados, isso aí numa área de 60 mil metros quadrados é quase nada, né? Certo. E aí, não adianta a gente mexer com esse muro agora, porque nem nós não sabemos onde é o ponto exato, onde começa a área da AMAN e onde começa a área da via pública aqui, entendeu? O que pode acontecer é a gente derrubar, refazer o muro e aí depois, quando a prefeitura vier duplicar, dizer, não, mas não é aqui, é mais na frente ou é mais atrás. Você entendeu? Então vai ser 2 trabalhos, não é? Para a gente fazer isso aí. 2 custos, 2 despesas, então. É melhor esperar a prefeitura vir quando ela for fazer, entendeu? Aí ela vai fazer a medição, vai dizer, não, é exatamente aqui. E nós vamos fazer o muro onde for exatamente indicado pela prefeitura. Doutor, falando ainda tocando no assunto de magistratura, recentemente a gente teve aí a prisão do Evandro Stabile, desembargador, que foi aposentado compulsoriamente, acusado de vender sentença, enfim. Ele está preso. Mas na semana retrasada saiu não sei se é uma sentença, se eu posso dizer assim, admitindo que ele continue recebendo a aposentadoria dele, que é de cerca de R$38 mil, segundo o portal Transparência, até por mais 50 anos ainda, caso ele viva tudo isso. O senhor acha justo o magistrado que foi preso, que foi condenado, continuar recebendo todo esse benefício, doutor? Veja só. Isso aí, na verdade, não é um benefício. Né? Se, por exemplo, se o Evandro Stabile fosse da iniciativa privada, ele estivesse pagando o INSS, e ele tivesse o tempo de aposentar, certo? Ele teria direito de receber a aposentadoria, independente de ele estar preso ou estar solto, ser criminoso ou ser uma pessoa sem nenhuma acusação de natureza criminal.
Por quê? Porque se ele não tivesse direito a receber a aposentadoria, haveria um enriquecimento ilícito, ou então que o Estado do Mato Grosso devolva para ele tudo que ele pagou, que foi descontado do salário dele ao longo de 30 e tantos anos de carreira, destinado à Previdência Social. Tá certo? Se ele não recebe, vai haver um enriquecimento ilícito da Previdência Social. Mas certo? Ele pagou, ele tem direito, proporcional ou integral, ele tem direito a receber. Ele perdeu a prerrogativa da função, não seria o caso de se perder também algumas regalias que foram adquiridas ao longo do tempo? Olha só, se a sentença decretar que ele vai perder o direito à aposentadoria, tá certo? Isso aí só pode ser decretado na esfera de uma ação civil, não é? Ou na esfera de uma ação criminal. Administrativamente isso aí não pode acontecer. Por quê? Porque o julgador administrativo ele estaria entrando numa seara que iria decretar uma inversão de valores, quer dizer, você pagou por um serviço a vida inteira e de repente você não tem direito mais a esse serviço. Não é? Então, se eu não tenho mais direito, então devolvo o que eu paguei. Ou me dá o direito ou devolvo o que eu paguei. O que é muito questionado é que o trabalhador da iniciativa privada, ou até mesmo os servidores públicos que se aposentam, ele acaba perdendo os penduricários que vão ser incorporados ao salário. Ele acaba se adia a aposentadoria para não perder praticamente metade do salário. Não, mas no caso do Evandro, essa afirmação de que ele ganha 38 mil é equivocada. Olha só. Nem o salário do ministro Supremo do Tribunal Federal é isso aí. Mas a gente chegou isso no portal Transparência, lá esse valor. Mas olha só, deve ser porque foi antes de haver a aposentadoria compulsória dele. Ele ainda recebia como se estivesse na ativa. Ele estava somente afastado da função, não aposentado. Após aposentado, o que ele vai receber é o subsídio, tá certo? Que hoje, vocês podem verificar agora, mês de julho, né? Quando nos primeiros dias do mês de agosto, quando fechar a folha de pagamento do mês de julho, vocês entrem de novo lá no portal Transparência do TJ, vocês vão ver que o salário dele vai ficar entre 18 e 20 mil reais, não passa disso aí. Que é o salário de um juiz ou um desembargador aposentado hoje, que equivale a 20,5% do subsídio, não, 90,25% do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso aí seria o bruto, né? Aí com todos os descontos de INSS, de imposto de renda e plano de saúde, se ele tiver alguma coisa e tal, vai ficar em torno de 18 mil, 19, no máximo 20 mil reais o salário líquido de um desembargador aposentado hoje, que é o que o Evandro vai receber, pelo menos até que o Ministério Público ou o interessado promova algum tipo de ação de civil, né? Para decretar a perda dessa aposentadoria ou na esfera criminal, ele seja condenado com a perda do cargo. Se ele perder o cargo, aí ele perde também a aposentadoria. Perde os benefícios todos. Uma opinião pessoal do senhor em relação a essa aposentadoria compulsória de juízes flagrados em atos de corrupção. Isso não é muito mais um prêmio para juiz corrupto, doutor? Não deveria logo perder o cargo, perder a função, perder toda a regalia que tiver como aquele militar que é expulso da PM sem honra nenhuma e pronto. Deixa eu te falar, olha só. Acaba manchando a magistratura. Essa garantia, ela não é uma garantia do juiz, tá certo? Assim como a inamovibilidade, o juiz ele não pode ser tirado de uma vara, removido compulsoriamente de uma comarca, tirado daqui para ali e tal, sem um motivo muito forte e garantido um grau de dificuldade muito grande de você remover o juiz compulsoriamente de um local para outro, não é? O juiz ele é vitalício, quer dizer, vitalício em tese, né? Porque com 75, agora é 75 anos, ele é obrigado a se aposentar e ir para a inatividade, não é? Isso é uma garantia não do juiz, é uma garantia do cidadão, tá certo? Eu, enquanto cidadão, eu preciso acreditar no meu juiz, eu preciso acreditar que se eu for demandar contra um poderoso de plantão, seja ele gestor público ou algum poderoso da iniciativa privada, esse juiz tem independência suficiente para dar o meu direito em detrimento desse poderoso. E para isso o juiz tem que ter determinadas garantias, tá certo? E essas garantias, elas não são do juiz, elas são da sociedade em geral, para garantir a independência desse juiz. Porque se o juiz não tivesse independência, você não vai obrigar o juiz a colocar, por exemplo, o cargo dele, o emprego dele em jogo, para defender o direito de um
cidadão comum contra uma empresa, um grupo político, um grupo econômico poderoso que pode, de alguma forma, prejudicar o juiz ou colocar ele para fora da carreira, ou prejudicá-lo na carreira. Quer dizer, eu não conheço o cidadão, por que é que eu vou colocar meu emprego em risco para proteger o direito de A contra B, sabendo que B pode me prejudicar, não é? Então, essa série de garantias, ela existe exatamente para possibilitar isso aí, para que o poderoso não possa fazer nada contra o juiz, tá certo? Para garantir que o juiz tenha independência, tenha isenção, para dar o direito do cidadão comum, do coitadinho, contra quem quer que seja, o mais poderoso que seja da República, tá certo? É para isso que existe, é para a sociedade, não é para o juiz. Obviamente que com todo tipo de institutos na sociedade em geral, não é? Ele pode ser bem utilizado e mal utilizado. E nos casos de Isso. do Evandro Stable, como foi mal utilizado? Porque, olha só, o Evandro Stable, eu volto àquela que eu te falei, ele contribuiu, entendeu? Ele contribuiu durante 30, 35 anos com a Previdência Social. Esse direito à aposentadoria ele tem, como qualquer cidadão, tá certo? Se um cidadão contribui 10 anos, né? Aí depois ele comete um crime, vai preso e tal. Aqueles 10 anos que ele contribuiu, está garantido. Usou mal a prerrogativa de juiz. De juiz, tá certo? O fato dele ter sido aposentado compulsoriamente e tal, infelizmente, não é, aconteceu, não é? Mas não quer dizer que o Instituto da Aposentadoria Compulsória, como pena, tá certo? Ele seja um prêmio, certo? Ele é uma punição, sim, porque você está tirando de forma violenta o juiz da jurisdição, não é? Está despindo o juiz de todas aquelas garantias que ele tem por um motivo justo, depois de um processo, né, onde ele teve todo o direito de defesa, não é? Quem estava acusando teve o direito de acusar e quem estava se defendendo teve o direito de defender. Em tese é uma pena, mas na prática, para muita gente que está nos assistindo, é difícil compreender. Vão entender que você não prêmio para corrupto. É difícil compreender porque ninguém para pensar que ele pagou a aposentadoria. Eu estou pagando, eu tenho 23 anos, que na verdade eu tenho 10 anos de Petrobras que eu contribuí para o INSS, tenho 23 anos de magistratura que eu estou contribuindo para a Previdência, né? Estou contribuindo para a Previdência. Eu vou ter o direito de me aposentar, não vou? Um dia eu estou pagando por um serviço para mim usar ele no futuro, a aposentadoria. Eu vou me aposentar um dia, certo? Se vem alguém, você não tem mais esse direito, não é? Mas por que eu não tenho esse direito? Eu, a partir do dia 2 de abril de 2017, eu já completo idade e tempo de serviço para aposentar. 50, eu vou estar com 52 anos. 52 anos de magistratura de idade? Não, de idade. Ah, bom. De idade. De magistratura 23. Doutor, a gente tocou num ponto aí de risco de magistrado perder o emprego por um outro motivo qualquer. Falando em risco de magistrado, o CNJ divulgou uma lista com 131 magistrados em situação de risco no país. Nós temos aqui em Mato Grosso algum magistrado nesta situação? Temos uns 3 ou 4 colegas. Quem são e por quê? Que hoje recebe segurança do Estado. A doutora Selma Arruda a Selma, acho que é uma das que já se tornou público, né? Os demais, eu preferi não revelar, porque é uma questão de segurança do colega. Mas tal, temos aqui, mas nós temos 3 ou 4 juízes hoje que têm situação de ameaça, de risco de vida para ele ou para alguém da sua família, entendeu? E que estão sob segurança do Estado para compensar essas ameaças em razão da jurisdição. Falando em juíza Selma, que está comandando essas operações todas aí contra criminosos de colarinho branco, doutor, como é que o senhor está acompanhando esses casos todos? Nós temos aí vários presos, ilustres, entre aspas. Esses presos devem mesmo continuar presos? Oferecem riscos para a sociedade? Oferecem riscos de fato para o processo? Porque há uma corrente jurídica que diz que não, a prisão desses caras está já partindo para uma ilegalidade, porque está demorando muito tempo, por ser prisão preventiva. Como é que o senhor está vendo? O que o senhor pode falar a respeito desses casos todos? O direito, ele não é uma ciência exata como a matemática. Não. Tá certo? Então, se você colocar determinada situação para o juiz decidir, se você levar essa mesma situação para 10 juízes diferentes,
existe a possibilidade de sair 10 decisões diferentes. Eu digo isso porque na minha tese de doutorado, projeto de tese de doutorado, eu incluí uma pesquisa de campo, não é, num caso concreto, que para distribuir esse caso, né, para 10 colegas do Brasil inteiro, de vários estados do Brasil, para eles fazerem a sentença. Eu te digo que dos 10 colegas houve 7 sentenças diferentes, 7 penas diferentes. Cada um dá uma interpretação. Cada um dá uma interpretação diferente para o fato. Essa é uma característica da ciência do direito. Ela é uma ciência hermenêutica, é uma ciência interpretativa, não é? Cada pessoa, de acordo com o seu conhecimento, com a sua cultura jurídica, a sua cultura humanística, né? O que você tem na sua formação cultural, formação individual, na formação humanística, você acaba interpretando a lei de uma forma, o outro colega interpreta de outra forma, não é? Essa é a dinâmica do direito, não é? Essa possibilidade de o mesmo fato ser interpretado e ter soluções jurídicas diversas, dependendo do juiz ou do desembargador, do ministro do tribunal que julgar o caso, tá certo? O caso dessas prisões aí é um caso bem característico, né? Se fosse outro juiz, poderia ser até mais rígido com relação a essas prisões, mas também poderia ser mais, digamos assim, mais light, não é? mais maleável, pegar mais leve com relação a essas prisões, certo? É uma questão simplesmente de interpretação do juiz, do magistrado que está julgando, na que sua está opinião, presidindo aquele Silval processo. Barbosa, Pedro Nadaf, Marcel Cursi, enfim, e mais assessores do governo anterior, eles devem continuar presos ou o senhor acha que já poderiam ter relação Olha à só, prisão? quando eu saí da vara do crime organizado em 2012, agosto, eu fiquei lá até agosto de 2012. Esses processos ainda não existiam, né? Nós tínhamos os processos da operação ASAF, tinha chegado alguns processos desses do Superior Tribunal de Justiça, e quando eu saí é que veio essa enxurrada de processos, que vieram todas essas operações que eu nem... são tantos nomes, tantas nomenclaturas, que eu nem saberia dizer quais, não é? E eu não conheço esses processos, tá certo? E como eu não conheço, é difícil você dar uma opinião, né? Como técnico, se você não conhece. O senhor já leu a respeito, principalmente E na a gente tem imprensa? visto na mídia, né? Os advogados, vê as teses dos advogados que fazem as defesas, né? Vê as teses do Ministério Público, as decisões judiciais, né? Mas isso aí é muito pouco para você formar um juízo de valor, assim, você que está fora da situação, e dizer se essas prisões são necessárias, se essas prisões são desnecessárias. O que nós temos de novo aí nessa seara criminal, processual penal do Brasil, é a decisão do Supremo Tribunal Federal de que, confirmada a sentença condenatória por um tribunal de segundo grau, a pena já pode ser cumprida assim, quando começa a ser cumprida antecipadamente. Entendeu? Quer dizer, é um fato novo, não é? E que, de certa forma, serve como uma variável a recomendar ao juiz de primeiro grau a ser mais rigoroso no que diz respeito a aplicar o instituto da prisão provisória. É porque acaba com aquela coisa do empurra, né? De primeira instância ele deixa ele não põe a mão na cumbuca, ele deixa para resolver. Com certeza. É uma sinalização como se o Supremo Tribunal Federal estivesse dizendo para o juiz lá do primeiro grau, ó juiz de primeiro grau, você seja mais rigoroso com isso aí. Onde você achar que cabe a prisão, decrete a prisão mesmo. Seja mais rigoroso. É uma sinalização. Vai que é sua tafarela, é mais ou menos isso. Exatamente. Doutor, vamos mudar de pato para ganso. O senhor é titular da terceira vara do direito bancário. É uma vara pouco conhecida, não é uma vara tão falada como é a vara criminal, mas tem processo de pilhas. O senhor deve ter uns 7 mil processos hoje para julgar. Hoje eu estou com cerca de 7.500 processos lá na terceira vara bancária. Nós temos 4 varas nessa especialidade aqui na comarca de Cuiabá. Eu acho que é o único estado no Brasil que tem varas especializadas nessa matéria de direito bancário. São varas cíveis, mas com especializadas em pouca gente sabe disso. Acho que até a comunidade, só mais a comunidade jurídica, advogados que militam, né? Sabe que existem essas varas com essa especialidade. Tem de abuso de banco é uma grandeza, né? As taxas são abusivas. Nós temos
o gerente praticamente te achaca quando você é correntista. Ele quer te vender seguro, ele quer te vender consórcio, ele quer te vender plano de capitalização, que não capitaliza nada, porque você aplica lá R$1.000 e dali 2 anos você tira 800. Quer dizer, é um plano de descapitalização, né? Aí eles falam que você vai concorrer a prêmios. Caramba, é loteria, né? São esses abusos que tramitam na vara do senhor? Ou Também. tem outras coisas muito piores Também. do que isso? A competência dessas varas são aquelas ações propostas pelos bancos, né? Os bancos como autor e os bancos como réu, propostas pelas pessoas A maioria em geral, como autor ou como contra réu? os bancos. Olha, há um equilíbrio. Há um equilíbrio. Tem muita ação De execução revisional, que o de banco faz, contrato, né? As pessoas pedindo revisão dos contratos, reclamando das altas taxas de juros, da capitalização de juros, cobrança de taxas, taxa daqui, taxa dali, que reputadas ilegais ou abusivas, não é? E tem as ações propostas pelos bancos, que são as buscas e apreensões de veículos, não é? As execuções de dívidas não pagas, as ações de cobrança propostas pelos bancos. Quer dizer, basicamente são esses os processos, e não são poucos, né? Pra você ter uma ideia, nós temos 4 varas, uma média de 7.500 processos por vara, é bastante para somente na cidade de Cuiabá, né? Processos. Leva muito tempo para julgar tudo isso. Ah, com certeza, com certeza. Passa de ano para julgar 7.000 processos? Nós temos Qual é o tempo de tramitação de um processo? Nossa média hoje dos processos novos em torno de 2 a 3 anos na tramitação. É muita Tá coisa. Tá relativamente te faltando rápido. estrutura lá Nós nessa temos no vara? judiciário inteiro, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma carência de servidores. Há muito tempo que não é feito concurso, né? As restrições orçamentárias são muito grandes. É o tal da demanda, né? A demanda aumenta muito e o serviço nunca consegue acompanhar a demanda. Infelizmente, isso acontece no serviço público, não somente no judiciário, mas na saúde, na educação, principalmente na saúde e na isso aí que educação. acontece. Doutor, a AMAN e o judiciário, de um modo geral, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, se envolveram numa polêmica muito grande nas últimas semanas, que foi a tal da RGA, discutida na Assembleia. Houve o veto do governador, aí o senhor mesmo, com o presidente da OAB, o Léo Capataz, fez uma força muito grande lá junto aos parlamentares para que derrubassem esse veto. E há, no meu entender, uma confusão muito grande por parte dos servidores, principalmente esses que ainda estão em greve, se não me engano, me refresca a memória, o pessoal da educação, enfim. E são 3 categorias, não me recordo agora quais são todas elas, mas principalmente o pessoal da educação. Chega muito aqui no site comentários: o governador pagou a RGA do judiciário, o governador pagou a RGA da Assembleia, por que não paga a nossa dos servidores de educação? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, doutor? O judiciário tem o seu orçamento próprio e quem está pagando a RGA é o próprio judiciário, não é o governador. É isso que eu estou entendendo? Exatamente. Está correto esse pensamento? Está corretíssimo. Olha só, nós temos 3 poderes no Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário, e temos 2 órgãos autônomos, que é o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Certo? Esses órgãos todos têm um orçamento próprio. No momento de hoje, nesse momento, nós estamos discutindo a Lei de Diretriz Orçamentária de 2017. Certo. Nesse orçamento, cada órgão, cada poder coloca a sua despesa. Olha, nós vamos dar um reajuste geral anual para os nossos servidores, entendeu? Nós vamos contratar mais tanto juiz, vamos fazer concurso, e faz aquele orçamento e nós precisamos de tanto, tá certo? A Assembleia precisa de tanto, o TCE precisa de tanto. E esse orçamento depois é aprovado pela Assembleia e cada um vai gerir o seu orçamento, tá certo? A questão de gestão. Nós temos administradores melhores do que outros, né? Entendeu? Você dá o mesmo recurso para um administrador X, ele te dá um resultado. E esse mesmo recurso, se for dado para um administrador mais competente, ele pode te dar o dobro do resultado ou o triplo até. Não é com aqueles mesmos recursos. Isso acontece também na administração pública de uma forma geral. Você vê que a Assembleia pagou a RGA e ainda devolveu o dinheiro para o governo. Teve uma devolução de 20 milhões. O Judiciário pagou a RGA porque já estava no orçamento do Judiciário. Tá certo? Nós tínhamos orçamento e tínhamos financeiro para fazer isso aí. Por que o Executivo
está tendo dificuldade de pagar o RGA. Não é? Por quê? Não esse governo agora, né? O governo anterior ou os governos anteriores, eles vêm de uma prática que eu não digo que é uma prática ruim, é uma prática boa. Foi uma opção política do governante anterior. Dar reajustes diferenciados para determinadas categorias. Não é? Determinadas categorias do serviço. Quebrando a isonomia. Isso, exatamente. E aumentando com isso o percentual de comprometimento com pagamento pessoal da arrecadação do Estado. Hoje, e a lei de responsabilidade fiscal prevê o teto para isso aí. É 49%. Não pode passar disso aí. Só que o administrador anterior, talvez ele tenha feito um cálculo, a arrecadação vai aumentar 15% ao ano. Então nós podemos fazer isso aí. Só que nós entramos numa crise, né? Nós sabemos disso. Vamos falar a verdade, ele deixou uma armadilha aí para o governo atual. Mais ou menos isso aí, entendeu? Doutor Ele não foi assim um bom gestor no que diz respeito à administração de pessoal, de despesa com o pessoal, não é? E o que o governo hoje está sentado em cima de um problema que não é dele, né? Foi uma herança, né? Um passivo que ele herdou de administrações anteriores. É isso aí. E ele que tem que enfrentar, quer queira, quer não, ele é o governador, ele é o chefe do executivo hoje, ele que tem que enfrentar esse problema. Mas infelizmente, falar que o Silval Barbosa não foi um bom gestor, o senhor está sendo bonzinho. Foi um péssimo gestor, né? Tanto é que está preso. Doutor Arimateia, algo que não tenhamos tocado, que o senhor queira esclarecer para a gente aqui? Só agradecer o espaço, né, e dizer que nós estamos sempre à disposição para esclarecer essas questões que a princípio parecem coisas nebulosas, né, mas que são coisas... Conversando a gente se entende. Coisas que na verdade tem toda uma história, né? Cada fato tem a sua história, não é? E muitas vezes você julga o fato sem saber a história do fato, não é? E é bom a gente saber a história do fato para a gente fazer um julgamento isento, né? Um julgamento justo e imparcial. Dr. José Arimateia, presidente da AMAN, titular da terceira vara do direito bancário de Cuiabá, obrigado pela sua entrevista. Lembrando que o José Arimateia vai estar no programa Conexão Poder no próximo domingo, a partir das 9h30 da noite, na TV Pantanal, canal 22. Obrigado pela sua entrevista.